Olá, tudo bem? Estamos aqui com a receita que vocês pedem há tempo, que é um empadão de frango com palmito delicioso. E vamos para os ingredientes. 500 gramas de farinha de trigo, 1 colher de chá de sal, 300 gramas de manteiga, 20 gramas de banha opcional, 2 gemas. Como já vimos os ingredientes, agora vamos fazer a massa. Para fazer a nossa massa, nós vamos colocar num recipiente a manteiga amolecida, 2 gemas, a banha, que é opcional, se você não quiser, não precisa usar, e o sal. Vamos misturar tudo isso até ficar homogêneo. Nessa massa a gente vai usar a banha, que ela dá aquela crocância a mais na nossa massa. Mas quem não quer usar ou não pode consumir, não precisa. Olha só como ficou um creme já prontinho. Agora vamos acrescentar a farinha de trigo. Agora vamos mexendo lentamente com uma espátula e depois a gente vai mexer com as mãos, amassar com as mãos. Agora então, vamos lá, é mão na massa. Essa é uma massa que a gente não deve sovar, é só ir juntando a farinha de trigo com a gordura. Agora vamos colocar na bancada essa nossa massa para poder juntar todos os ingredientes. Vamos juntar todos os ingredientes até essa massa ficar um bloco só. Lembrando, não sovar a massa, é só amassar, juntar os ingredientes. Tá pronta, a gente juntou tudo. O ponto dela é esse ponto aqui que não gruda na mão, né? A gente pega assim, já deu ponto. Agora a nossa massa vai precisar descansar por 1 hora na geladeira, para ela ficar melhor para a gente trabalhar ela, esticar. Então eu vou deixar ela prontinha aqui para a gente colocar ela para gelar. Então vamos colocar em um saco plástico. Já deixei ela mais esticadinha para facilitar na hora de abrir. Então é isso aqui, ó. E assim ela vai para a geladeira. Enquanto a nossa massa está descansando, vamos fazer aquele recheio delicioso. Dá uma olhada nos ingredientes. 1 kg de peito de frango, picado ou passado no processador, manteiga o necessário, 1 vidro de palmito picado, 1 cebola picada, 2 dentes de alho picado, pimenta, sal, páprica doce a gosto, 1 lata de milho verde, 2 tomates picados, 1 copo de requeijão cremoso, azeitonas sem caroço a gosto, cheiro verde a gosto e molho de tomate. Agora que vocês já viram os ingredientes, vamos começar o recheio? Esse recheio a gente vai usar um frango diferente da maneira que vocês estão habituados. Eu passei ele no processador, temperei com sal, pimenta, páprica e o alho, então ele já está pronto. Vocês vão ver como esse recheio fica diferente do que com o frango desfiado. Vamos dividir em 3 partes e fritar aos poucos, para não juntar muita água. Estamos terminando aqui a 3ª parte de fritura. Foi pouca gordura. Vamos deixar aqui reservado. Na mesma panela ou frigideira que a gente fez o frango, vamos agora começar o nosso molho. Vamos colocar a cebola e vamos refogar ela. A cebola frita, vamos agora colocar o tomate. Agora o tomate já chegou no ponto que eu queria, vamos acrescentar um molho. Eu estou acrescentando aqui um molho caseiro, mas vocês podem colocar molho pronto também. Agora vamos acrescentar
o frango reservado. Agora vamos acrescentar o palmito, o milho, a azeitona e vamos mexer todos esses ingredientes. O nosso recheio já está chegando ao ponto. Ele juntou um pouquinho de água no fundo, então eu vou colocar uma colher de farinha de trigo, vai deixar ele cremoso. E por último, vocês vão acrescentar o requeijão, que vai dar uma cremosidade para esse nosso molho. Ah, e já ia me esquecendo, faltou o cheiro verde. Vamos mexer. Olha só a cremosidade desse recheio. Como a gente não cozinhou o frango, ele foi frito aos poucos, ele vai manter mais o sabor do frango. Então vale muito a pena. Vocês façam e experimentem. Está pronto o nosso recheio. O nosso recheio está esfriando, enquanto isso já vamos abrir a massa. Eu vou usar 2/3 dela. Eu vou usar então os 2/3 da massa e vou colocar entre 2 sacos plásticos que vai facilitar para a gente abrir. Vocês já vão ver. Um saco plástico embaixo e outro por cima. Agora vamos abrir a nossa massa. Lembrando sempre que quando vocês vão abrir a massa, é sempre do meio para o final que a gente aperta. Essa massa, ela é um pouco quebradiça, mas a gente vai juntando ela junto com o saco plástico e ela vai se ajeitando. Abrimos a nossa massa toda. Essa é a parte que a gente vai forrar o fundo e as laterais do nosso refratário. Então, com o auxílio do plástico, nós vamos forrar o Marinex dessa maneira. Com cuidado, você vai utilizando o saquinho plástico junto com a massa e o seu refratário vai ficando todo forrado. Agora é só retirar o saco plástico. Vamos recortar a massa, o que sobrou de excesso. Esse excesso a gente vai aproveitar para a parte de cima. Agora a nossa forma já está forrada. A massa esticada dessa maneira fica mais fininha e por igual. Vai dar um sabor especial para a receita de vocês. O nosso recheio já esfriou. Agora vamos rechear o nosso empadão. Agora é só arrumar bem o nosso recheio. Agora, para finalizar, vou esticar a massa para cobrir o empadão. A massa já está aberta, agora vamos cobrir. De novo, com o auxílio do saquinho plástico, a gente vai cobrir. E ela vai ficar toda por igual. Vamos só tirar o saco plástico e já vamos tirar aqui o excesso de massa. Com um cortador eu posso fazer detalhes. Aqui eu vou usar uma estrela. Eu misturei aqui uma gema, 2 colheres de leite e vou pincelar o nosso empadão. Essa gema é o que vai deixar dourado o empadão. E não esqueçam de limpar o refratário antes de levar ao forno. Agora, o nosso empadão está pronto para ir ao forno. O forno pré-aquecido, uma temperatura de 180 graus, até ele ficar dourado e assado. Depois de meia hora, o nosso empadão está assado. E outra sugestão, vocês podem fazer em embalagem descartável como essa, que podem congelar. Vocês podem congelar tanto assado quanto cru. E as empadas, as pequenas também. E é uma ótima sugestão de renda extra. Então, gente, olha só que empadão lindo.
Aproveitem, façam bastante, nos sigam nas redes sociais e até a próxima!